Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. As bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, agradecendo os nossos auditores, todos presentes, doutora procuradora, doutora Mariana, os advogados presentes, a secretaria. Então, vamos dar início aqui ao pedido de preferência, que é o processo número 35/2024. Advogado doutor José Augusto? É? Advogado, quem é? Não tem aqui? Só defesa escrita? É, tem depoimentos aqui, nesse caso? Tem testemunha? Testemunha ou só os denunciados? Testemunha, se tiver testemunha, por favor, aguarda lá fora. Não tem? Não? Então, vamos lá. Denunciados. Hugo Modaelli Marques Grêmio, Marques, Vinícius Bétio, José Lucas Cândido de Souza, Maria Eduarda Silva Pires, Agremiação Catanduva Futebol Clube, Jefferson Silvestrini e Ivan Ricardo Flor. Todos aqui denunciados por supostas infrações praticadas durante a partida Grêmio Desportivo Prudente versus Catanduva Futebol Clube, Campeonato Paulista Série A3. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentá-los na pessoa da nossa presidente, doutora Sônia. Processo número 35, Campeonato Paulista A3 Profissional. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em desfavor inicialmente da agremiação Catanduva, denunciada como incurso no artigo 191, inciso 2º. De acordo com a denúncia, e o recorte trazido, foram feitos durante a partida, a equipe do Catanduva realizou 6 substituições. Denúncia menciona ser de conhecimento notório que 5 é o número máximo de substituições que uma equipe pode realizar em uma partida de futebol, conforme os preceitos estabelecidos nas normas. Também denunciado o senhor Ivan Ricardo Flor, pelo mesmo dispositivo, pela mesma conduta, infração disciplinar, denunciado também como incurso no artigo 91, inciso 2º. E o delegado da partida, Hugo Modaelli Marques, a quem, nos termos do Regulamento Geral de Competições da Federação, caberia colaborar com o árbitro no sentido de impedir a presença de pessoas não autorizadas no campo. Isso de acordo com o artigo 12, parágrafo 1º, inciso 3º do referido regulamento, tendo sido denunciado também no mesmo dispositivo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na sequência, a denúncia traz a necessidade de verificar a conduta da equipe de arbitragem, que deixou de observar as regras da modalidade ao permitir essa 6ª substituição, incorrendo com isso no artigo 259 do CBJD. Segundo denunciado, consta o senhor Hugo Modaelli Marques, que a gente já mencionou, ser o delegado da partida. E repetiu aqui. Terceiro denunciado, senhor Ivan, nós também já mencionamos, é o técnico da equipe do Catanduva. Ixi, obrigado. Cheguei aqui no quarto. Obrigado, doutora Mariana. Cadê Vinícius? Isso. Quarto denunciado, senhor Vinícius Bétio, denunciado como incurso no artigo 259.
Na sequência, senhor José Lucas Cândido de Souza. Senhora Maria Eduarda Silva Pires. E senhor Jefferson Silvestrini, todos denunciados como incurso no 259 do CBJD, a equipe de arbitragem em decorrência dessa sexta substituição. Ao final, a Procuradoria pede a condenação de todos os denunciados pelas infrações disciplinares acima mencionadas. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor Manuel. Então, vamos ver. Tem depoimento pessoal. Temos o senhor Hugo, está presente? Senhor Hugo, vamos pela ordem aqui. Senhor Hugo, por favor. Pode sentar-se aqui. Documento para o senhor João, por favor. Sim. Boa tarde, senhor Hugo. Obrigada por comparecer, seja bem-vindo. Qual é a sua função lá no clube? Não é necessariamente no clube, né? Eu trabalho como diretor do jogo, respondo diretamente ao departamento de competições da Federação Paulista. Nossa função é garantir o bom funcionamento, as normas de segurança do evento, que tudo funcione da melhor maneira possível, como diretor. Isso. Tá, e o que o senhor tem a nos contar aí? O que aconteceu nessa partida? Nessa partida aconteceram as 6 substituições por conta do time do Catanduva e no momento do jogo, não foi ali para quem estava na área de competições ali no campo. Ninguém identificou, a gente foi saber disso posteriormente, né? Da minha parte, controlar as substituições não é algo que é da minha função, né? A gente não participa como diretores de jogo, gerentes de operações que somos, a gente não participa dessa parte, a gente não atua diretamente na partida, na área de competições. Nosso trabalho é mais de bastidores mesmo. Não seria função sua fazer a substituição, participar da... Isso, nem realizar a substituição e nem o controle do número de substituições. O que eu faço, que é para facilitar o trabalho do quarto árbitro, eu levo a placa até ele, porque na distância ali dava uns 8 metros, mais ou menos, para não atrapalhar ele, para ele não se deslocar da beirada do campo e vir pegar. Como eu fico ali dentro, eu levo a placa até ele e retorno com a placa, só isso, para ela não ficar ali na beira do gramado também. Todas as substituições nessa partida, o senhor... Exatamente o mesmo processo. A gente avistava que vinha alguém, os atletas vinham do banco de reservas, eles vinham até o quarto árbitro, nem passavam por mim. Eu levava a placa de substituições, aguardava a substituição acontecer, depois que ele sinalizava, eu pegava a placa e trazia para uma parte coberta também, porque a placa é eletrônica, né? Se chover, o bate-sol pode ser que estrague. Então a gente trazia ali para uns 8 metros atrás, onde ficávamos eu e o policiamento que ficava fazendo a escolta da arbitragem. E esse procedimento foi feito para todos? Todos os jogos, em todos os momentos de substituição dessa partida. Pergunta, doutor. Eu tenho, presidente. Boa tarde, Hugo. Você mencionou gerente de operações, né? Dentre as suas atribuições, você pode eventualmente ter alguma conduta, sugestão com relação à equipe de arbitragem? Não, Nada. não, nada. Pela sua atribuição, é só gestão Do evento. do evento. Do evento. Tudo que acontece dentro da partida não diz respeito a mim, ao que eu sei, nem nada. Com relação à substituição, mero auxílio material ali no Auxílio momento. de logística ali só. Tá. Mais nada. Você desempenha essa função há quanto tempo?
desde maio de 2022. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado. Obrigada, doutor. Alguma palavra, alguma pergunta, doutores? Nenhuma pergunta? Sem perguntas, presidente. Então, o senhor está liberado, fica à vontade. Desculpa, doutor Rafael. Tá. Obrigada, Ok. senhor. Fica à vontade. Muito obrigado. Senhor Vinícius, está presente? Ou pela ordem aqui, senhor Vinícius. Senhor Vinícius é o número 4 aqui. Documento. Polícia Ivan, vamos lá. Boa tarde, senhor Vinícius, seja bem-vindo. Obrigada por comparecer. O documento ali para o senhor João, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, obrigada por comparecer. Senhor Vinícius, o senhor, qual é a sua função lá no clube Eu era o árbitro da partida. da partida? Tá. O que aconteceu lá? Que o senhor teria nos dizer com relação a essas substituições durante a partida? Ela ocorreu, tanto que foi relatado em súmula pela gente, assim que a gente notou logo após a partida, mas falando desde do início do contexto. Existe uma distribuição de responsabilidades, né, pelo time da arbitragem, embora todos sejam responsáveis pela imposição das regras da partida, e por pela mesma falha de controle que teve a equipe ao fazer essa falha da sexta substituição, o quarto árbitro, de início, primeiro principal responsável, lógico, junto com toda a equipe de arbitragem, não eximo a minha responsabilidade como árbitro central ali, acabou não fazendo o controle correto do número de substituições. É um caso totalmente atípico de ocorrer, até mesmo a equipe tentar fazer uma substituição a mais, que não foi má fé deles nem nada, foi uma desatenção, assim como a desatenção do quarto árbitro. Durante o jogo acabou passou pela transmissão, passou por todos. Nós ficamos sabendo depois do jogo, no vestiário, que a equipe tinha realizado as 6 substituições. No momento, a gente primeiramente já relatou em súmula que a gente admite a nossa falha, né, ao não cumprir diretamente essa parte da regra do jogo, e colocamos em súmula. Tá, o senhor é o árbitro, primeiro árbitro. Isso, árbitro central. da partida. Uma pergunta? Eu tenho rapidamente, presidente. Obrigado, Vinícius, por comparecer. O senhor era o árbitro principal. Isso. Tá. E o senhor era árbitro já há quanto tempo? Pela Federação Paulista é meu 8º ano. Tá. Esse controle, como o senhor mencionou, é feito pela arbitragem principal, mas também em conjunto por toda a equipe de arbitragem. E vocês acabaram identificando essa sexta substituição em que momento? Só lá no vestiário. Normalmente, quem faz o principal controle é uma atribuição principal do quarto árbitro, mas, como eu disse, a gente, em comum trabalho, tem essa responsabilidade, a gente repassa para que todos consigam controlar, embora o árbitro central que menos consiga, assim, mas tem essa responsabilidade de estar liderando a equipe, né, de arbitragem e estar repassando, atribuindo essa responsabilidade. Tá ótimo, Vinícius. Obrigado. Estou satisfeito, presidente. Obrigada, doutora. Alguma pergunta, doutores? Senhor Vinícius, quem informou o senhor da sexta substituição? Logo após a partida, veio um membro do Grêmio Prudente lá no vestiário e falou, alguém da rádio disse que pode ter havido 6 substituições. Aí, nesse momento, o quarto árbitro que faz o controle, ele tirou o controle dele e estava anotada 6 substituições mesmo. Foi quando a gente percebeu a falha. O que houve a falha foi mesmo no controle disso. Então foi alguém do Grêmio Prudente, mas você não sabe nominar quem foi. Não, a gente não sabe. Me chamou a atenção na súmula, né, você colocou aqui nas ocorrências observações, mas depois de observações eventuais, nada houve de anormal. Alguma relação com isso? Ou você fez a súmula depois? Como é que foi isso? Não, é que na verdade essas observações eventuais é para caso tenha algum problema com as instalações, sabe? Gramado, torcida. Quando tem algum problema relacionado de ocorrência na partida, a gente coloca em ocorrência, foi onde eu lancei. É um outro campo relacionado a outras atividades. Satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigada, doutora. Uma pergunta, doutor João. Só uma pergunta, presidente Vinícius. O árbitro ele faz algum controle de substituição no cartão dele durante o jogo ou não? O árbitro central, Isso.
Eu conversei com uns 30 colegas árbitros depois, nenhum nunca na vida fizeram. Eu sei que depois disso, muitos vão passar a fazer, mas o árbitro central é quase impossível durante a partida, não só fazer o controle, mas depois parar cada substituição, contar qual foi a quantidade, o número de atos, assim, sabe? Para o árbitro central é difícil, embora a gente já elaborou um jeito de, no mínimo, atos e número de substituições, que são assim, porque o número depois é mais fácil de pegar, né? Então isso passará a ser controlado, acho que mesmo numa partida com grandes disputas, dá para ser controlado. Tá, só para mais para complementar mesmo, o que é de praxe o que vocês anotam no cartão? Para você, como árbitro central, ter as informações durante a partida, só para esclarecer. Ali como árbitro central, a gente tem que anotar gols, advertências, as substituições a gente consegue anotar uma ou outra porque a gente fala, todos anotem o máximo de informações possíveis, de tudo o que ocorrer. Se teve um jogador que foi advertido por cartão vermelho, seja por conduta violenta ou por jogo brusco grave, que normalmente ele vem para um julgamento aqui, a gente tem que anotar o jogador que sofreu, se ele recebeu atendimento. Então, o máximo de informações que tiver, que a gente precisa depois para elaborar um relatório, a gente pede, a gente passa na reunião de trabalho de antes, a gente fala, todos anotem todas as coisas. Foi uma sequência começou a falha da equipe, né, que acabou passando, depois o jogador que entrou e depois esse jogador que o time ainda faz o gol da vitória 2 minutos depois, tipo, teve uma sequência de má sorte, falar bem a verdade, fora junto nesse equívoco de vários envolvidos. Perfeito, satisfeito, presidente. Obrigada, doutor. Uma pergunta, doutor? Oi, Vinícius, boa tarde. Quem que estabelece quantas substituições pode acontecer numa partida de futebol profissional? É uma regra da federação, outras federações é diferente ou é a mesma coisa no mundo inteiro? Existe uma regra da FIFA, mas embora existe o regulamento geral das competições, normalmente nas competições profissionais tem 5 alterações, e depois existe o específico. Normalmente, a esmagadora maioria dos campeonatos profissionais seguem o regulamento geral, mas ele pode ter um número de alterações específicos. Diferente do da IFAB? Do livro de regras, pensa, a IFAB acaba indo para o regulamento geral e alguma competição específica pode optar por ter um número Profissional pode? Enfim, Vinícius, específico. quantas substituições houve nessa partida? Pela equipe do Catanduva, houveram 6. Tá bem, sem mais perguntas. Obrigada, doutora. Pergunta, doutor? Tenho... Vinícius, está liberado. Obrigada, fica à vontade. Obrigado. Senhor Ivan, está presente? Senhor Ivan? Ivan está presente? Não, né? Não? Oi, senhor Ivan. Tá. Senhor José Lucas? Presente? Não. Dona Maria Eduarda? Obrigada. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Por favor. Obrigada por comparecer. Sim. Maria Eduarda, qual foi a sua função lá? Qual que é a sua função lá no clube? A minha função na arbitragem é árbitro assistente e no jogo do Grêmio Prudente com o Catanduva eu era assistente número 2. Ficava do lado oposto das substituições. Não ficava no banco de reserva, era oposta. Você atuou como Árbitro assistente 2. 22, tá. Quanto tempo você é? Eu tô no meu 6º ano. Sexto? Isto. Tá. E o que aconteceu lá nessa partida? Houve 6 substituições, né? Que na regra condiz que são 5. Passamos das 5 substituições. Realmente foi uma falha geral, né? Da nossa equipe ali da arbitragem. Vejo assim, do nosso lado da arbitragem, cada um tem ali 25% do nosso comprometimento para entregar um belíssimo jogo, né? Conforme nós planejamos. Infelizmente, a gente não conseguiu entregar esse 100%, porque houve a 6ª substituição. Porém, todos nós
muita vontade de estar ali e fizemos o possível, mas tivemos um erro e esse erro custou, foi grave, né? Na verdade, foi muito grave esse erro. Então, da minha parte, assim, eu consegui anotar, na verdade, as substituições. Só que eu anotei os atos, né? Eu anotei a substituição que teve no intervalo. A partir da primeira substituição, que foi nos 60 minutos, eu vi que eu não ia conseguir pegar todos os atos. Foi aonde eu consegui, tipo, fazer um método para eu ajudar a minha equipe. Só que eu também não consegui ajudar, porque eu consegui anotar os atos e o tempo, né? E os atos e o tempo bateu, que foi o terceiro ato, só que tinha a sexta substituição no intervalo. Então, eu também não fiquei atenta e não contei a do intervalo. Então, o meu erro junto com a minha equipe de arbitragem foi desatenção. Tá. Você atuou como árbitro, o Vinícius, quem mais? O José Lucas, de assistente número 1, e, se eu não me engano, é o Jefferson Silvestrini, árbitro, quarto árbitro. Jefferson quarto. Isso. E o Ivan? O Ivan, se eu não me engano, era o técnico do Catanduva. Alguma pergunta? Só uma, presidente. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. Você apresentou aí a questão da responsabilidade de forma bastante clara, mas esse ponto especificamente das substituições fica de forma implícita ou explícita direcionada a alguém especificamente? É de algum das figuras do árbitro, do primeiro ao quarto, especificamente falar, pô, a substituição a gente precisa, eu olho, fulano olha, a quem compete fiscalizar para que não ocorra substituições além do permitido? Olha, na verdade, a responsabilidade de uma partida oficial é justamente do árbitro central. Os assistente 1 e assistente 2 estamos ali para auxiliar. Geralmente, mais específico nas substituições e no controle ali fora do jogo com os bancos, seria o quarto árbitro. Porém, nós todos da equipe tem sim uma responsabilidade. Nós estamos no jogo, estamos acompanhando. Então, eu não vejo que só o meu amigo quarto árbitro teria essa função, certo? Porque, vamos supor, antes da partida, nós temos uma reunião técnica. E nisso, o árbitro coloca o seu plano de trabalho, como que nós trabalhamos, como que ele deseja que nós trabalhamos. E, claro, é a função de todos que esteja ali em campo, né, defendendo a arbitragem, saber das regras do jogo, saber como que está sendo especificado o regulamento. Então, tipo, acho que é 25% para cada, isso é. Tá bom. Eu tentei ajudar, só que a minha forma não foi. Tipo, eu anotei, mas eu também fiquei Acabou desatenta. passando. Isso, acabou passando. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado, Maria. Obrigado. De nada. Obrigada. Algumas perguntas, doutores? Nesse plano de jogo, obrigado, presidente. Nesse plano de jogo que vocês fazem antes, né, liderado pelo Vinícius, no caso, então não fica separado. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. É simplesmente dividida toda a responsabilidade entre os quatro, é isso? Olha, é dividido, correto. Só que vamos supor, ali na minha função árbitro assistente número 2, a minha prioridade, a regra do jogo, a 11. Correto? Então, a prioridade do meu árbitro, eu vejo que também são as decisões de jogo. Correto? Mas também tendo que liderar todas as funções de uma partida. Porém, vejo que não que o quarto árbitro precisa ser 100% nas substituições, mas acho que a tranquilidade que ele tem ali no jogo de estar fora, não estar, vamos supor, tomando decisões quanto de faltas ou imprudências da regra 11, acho que ele teria mais a liberdade de controlar, mas não tiro a minha responsabilidade. Obrigado, Maria Estou Eduarda. com a minha equipe, Obrigado, imagina. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, presidente. Satisfeito. Obrigada, doutora. Alguma pergunta, doutor João? Na verdade, tem uma, presidente. Quando vocês
se preparam para se tornar assistente na arbitragem, do treinamento, o que é passado para vocês, esse tipo de controle de substituição é colocado de que forma? Como um dever? Você é obrigado a controlar? Ou não? Como vou colocar assim, como uma forma apenas de auxiliar e ajudar na administração? É uma faculdade. Sim. Seria quais dessas duas? E se isso é passado quando vocês se preparam, treinam, passam pelos treinos de ano, enfim. Boa, vamos lá. A responsabilidade toda nossa é sim do jogo que estamos designados, né? Sim, somos informados que temos que anotar tudo que acontece em um jogo. Estamos. Se um não anota, tem outros 3 para anotar, correto? Então, a nossa designação é sim, relatar tudo que acontece assim na partida, ter responsabilidade de tudo, sim. Mas a minha prioridade é a regra 11. Mas o que eu puder ajudar, eu irei, totalmente. Então, eu tenho essa responsabilidade de auxiliar, né, de ajudar também. Perfeito. Satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigada, doutora. Uma pergunta, doutora Mariana. Eu tenho uma pergunta só, Eduarda. No início da temporada, vocês passam por treinamentos ou não? Sim, sim. Eu e a minha equipe também, que fomos designados para esse jogo, nós participamos sim da pré-temporada, que foi em dezembro, se eu não me engano, na segunda semana de dezembro. Tá bem, sem mais perguntas, presidente. Correto. Obrigada, doutora. Boa pergunta, doutora. Boa tarde, tudo bem? Boa Eu queria tarde. saber, essa falha ocorrida pela equipe, Fazer defesa de alguém? eu tô pelo Grêmio Prudente. Mas ela é Eu vou fazer pelo Hugo. Tá. E eu quero saber o seguinte, essa falha que ocorreu da equipe de arbitragem, ela causou algum prejuízo na partida? Na visão da equipe? Qual foi o prejuízo causado pela conduta de vocês? O nosso prejuízo foi. O prejuízo para a partida, não para a equipe, tá? A conduta da equipe de arbitragem causou algum prejuízo para a partida? Olha, eu não. Sim, causou. A sexta substituição havendo um gol. Tá bom. Ok? Certo, doutora? Alguma mais? Não. Obrigada. De nada. Obrigada, Obrigada. Eduarda. Está liberada. Fica à vontade. Temos Eduardo, agremiação. Seu Jefferson está presente? Não, seu Jefferson. Seu Ivan Ricardo? Também não? Então, todos, né, que estavam aqui já. Então, com a palavra, a doutora Procuradoria, por favor. Nobres auditores, defensores aqui presentes, aos denunciados que se dignaram a vir aqui prestar esclarecimentos. Muito boa tarde a todos. Aqui, o presente caso, a gente está diante de um caso absolutamente atípico. O que torna um esporte ser um esporte? O que torna um esporte ser uma modalidade organizada? São as regras que fazem. E essas regras, elas são padronizadas ao redor do mundo em cada uma das modalidades, obviamente com especificidades. Quem faz as regras do futebol é esse órgão internacional vinculado à FIFA, que tem a sigla IFAB, que é International Football Association Board. Então, todas as regras de futebol profissional no mundo inteiro, elas são padronizadas a partir daí. Então, a regra 11, que a Maria Eduarda veio aqui e disse que ela é responsável, é a regra de impedimento, certo? É a regra de impedimento. Então, o que é impedimento no futebol brasileiro é impedimento no futebol espanhol, é impedimento no futebol japonês. Da mesma forma, vem estabelecido nas regras do jogo, e por isso a gente usa muito em português analogias com futebol, e a gente usa a expressão regras do jogo,
está estabelecido que uma partida de futebol profissional pode ter no máximo 5 substituições, salvo exceções estabelecidas relacionadas à concussão. Fora isso, não é possível, não é viável haver mais de uma substituição. Nesse caso, em que pese a pergunta do Dr. Rafael no sentido de se houve prejuízo para a partida, houve prejuízo. O atleta substituído a mais foi o atleta que entrou em campo e fez o gol. Foi um erro, infelizmente, gravíssimo, que foi levado à imprensa, que foi questionada a arbitragem paulista como um todo. E, claro, nós sabemos, erros acontecem. Todos nós aqui temos nossas vidas profissionais além do TJD e todos nós sabemos que estamos suscetíveis a cometermos erros. Há erros que são superáveis e há erros que são muito graves, como é o caso desse erro. Esse erro foi um erro que partiu não apenas da equipe de arbitragem, que era quem deveria ter impedido a substituição de acontecer, e por uma falta de organização, de excesso de trabalho, de distração, sabe-se lá por quê, acabou acontecendo, e aí o gol veio do atleta que entrou em campo a mais, mas veio da má-fé do próprio treinador e da própria agremiação que permitiu que isso acontecesse. É impensável que um treinador ele tenha essa única função, ele com a sua equipe técnica, e mesmo assim ele deixem passar isso como se fosse uma coisa despicienda. Seria a mesma coisa que colocar em campo um atleta que tivesse recebido um cartão vermelho ou alguma coisa muito óbvia que qualquer pessoa que acompanha o futebol, de alguma maneira, consegue. Nesse sentido, então, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e vai aguardar a condenação de todos os denunciados. Obrigada, doutora. Doutor Rafael vai fazer a defesa de quem, doutor? Do senhor Hugo. Bem, presidente, Doutora Sônia, desculpa, eu queria só fazer um adendo, na verdade, que é eu queria fazer uma parabenização pública aqui. Eu queria parabenizar a Maria Eduarda pela postura de ter vindo aqui e ter assumido o erro em conjunto da equipe. Isso mostra muito sobre quem você é. Obrigada, doutora. Você vai fazer do Hugo e da Maria Eduarda? Do Vinícius? Da equipe da arbitragem? Tá bom. Ok. E a Catanduva tem defesa escrita, né? Tá, hein? Por favor, doutor. Bem, presidente, eu vou começar pela defesa do Hugo. Eu vou pleitear pela absolvição, acho que o depoimento dele aqui foi claro. A questão, ele foi denunciado por ter sido realizada na partida uma sexta substituição. Ele deixou claro que o controle não faz parte das funções dele. Ele não tem gerência, né, sobre quem vai ser substituído ou não, o número de substituição, isso cabe à equipe de arbitragem. Portanto, eu não vejo qual foi a conduta dele, acho que não veio descrito na súmula, não veio descrito na denúncia, né? E então eu vou requerer pela absolvição, caso não seja entendimento de Vossa Excelência, eu vou insistir ainda entendendo que, veja, o artigo 12 do regulamento, ele fala assim que ele tem que colaborar com o árbitro no sentido de impedir a presença de pessoas não autorizadas em campo. O sexto atleta que foi substituído, ao ver da defesa, era uma pessoa que tinha autorização para estar em campo, né? Então, aqui não fala que ele tem que auxiliar o árbitro para impedir que um atleta entre na partida, enfim. O conceito de campo pelo CBJD a gente já está acostumado a trabalhar, portanto, não vejo a infração. Nesses termos, eu vou requerer pela absolvição. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, entendendo a presença do denunciado aqui no tribunal, vou pleitear para que seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência. Uma vez, né, dele ser réu primário, veio aqui esclarecer os fatos, compareceu no tribunal. Esse é o pleito. Pode seguir para aqui. Em relação à equipe de arbitragem, presidente, eu vou fazer a defesa para um e aproveitar para todos. Veja, o artigo 259 do CBJD, ele possibilita a pena para o árbitro que deixar de observar uma modalidade, deixar de observar as regras da modalidade. Bem, pelo depoimento da equipe de arbitragem, eu acho que ficou claro que todos têm conhecimento da regra, né? Ninguém aqui negou o conhecimento.
Acontece, presidente, que pelo artigo 157 do CBJD, existe a possibilidade da infração ser cometida a título de culpa. E me parece o caso. Né? Veja, no depoimento, por diversas vezes, tanto o senhor Vinícius quanto a senhorita Maria Eduarda foram claros, dizendo que, na verdade, houve esse erro da equipe, que eles deixaram passar, enfim. Não ficou presente aqui no depoimento para a defesa o dolo, a vontade de infringir essa infração. Foi realmente um caso, né? Como a doutora colocou, um caso atípico. Acho que eu nunca trabalhei com esse caso aqui na federação. E o que ficou presente para mim foi que realmente, assim, foi um caso que passou desapercebido pela equipe de arbitragem. Não foi o 259, ele não foi conduzido, não foi praticado a título de dolo, e sim a título de culpa. Por essas razões, presidente, levando em consideração a presença dos dois árbitros aqui, e como ressaltou a doutora Mariana, pela franqueza que foi prestado o depoimento, né? Ninguém aqui fugiu da responsabilidade, fizeram questão de estar presente no tribunal. A equipe assumiu a culpa como um todo, né? Explicou bem, sim, para que cabe, de quem que é a obrigação, mas deixou claro que essa obrigação ela é dividida, cabe a todos ali, um ficar olhando fiscalizando a atividade do outro, e portanto, se houve sim uma falha, essa falha passou de maneira, né, culposa ali, numa negligência, né, por parte da equipe, e portanto a equipe teria que ser responsabilizada. Nesses termos, eu vou pedir pela aplicação da pena mínima, né, de 15 dias, levando em consideração esses fatos, né, da presença, do fato do depoimento, né, ter sido sincero, esclarecedor, e pelo fato de ninguém ter fugido da responsabilidade, porque seria muito fácil jogar a responsabilidade única e exclusivamente para o quarto árbitro, né, e aqui ninguém fez isso. Todo mundo aqui assumiu o seu erro e assumiu a sua parcela de culpa. E vou requerer pela aplicação do parágrafo 2º, né, entendendo aí que, em que pese, né, a questão a equipe tem entendido que o prejuízo teria sido um gol praticado por um atleta que foi substituído, mas entende a defesa que isso é muito subjetivo, né? O gol a gente não se constrói sozinho, ele vem a partir de uma jogada, teria que ser verificado aqui qual foi a participação, se houve algum tipo de benefício diretamente. A defesa entende que o fato de um substituído, né, o sexto, ter marcado o gol, ele é muito relativo para ser caracterizado como um prejuízo grave, né? Eu acho que cabe aí o parágrafo 2º, uma vez entendendo, né, que esse prejuízo ele não foi, ele é de pequena gravidade, não, né, de uma gravidade exaltada. Esse é o pleito, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para proferir o voto, por favor. Presidente, eu vou só Doutor, desculpa, tem a defesa Isso. do cartão. Isso. Obrigado, presidente. Defesa escrita apresentada pelo Catanduva Futebol Clube e também pelo senhor Ivan Ricardo Floro, técnico de futebol da agremiação, tá? A denúncia traz no seu primeiro tópico só os fatos que foram retratados na denúncia. Menciona as substituições. Traz um tópico dizendo que é latente a falta de má-fé do suposto clube infrator e de seu treinador, no caso o ilibado Catanduva Futebol Clube e o corretíssimo técnico Ivan Canella. Traz as suas razões. No mérito, menciona novamente a ausência de má-fé dos denunciados e uma diferenciação do erro de direito e do erro de fato. E, ao final, a defesa escrita pede aqui o depoimento pessoal e etc. tal, do denunciado, que não compareceu.
e pleiteia tem bastante pedido, presidente. Muito designada, chocada. A improcedência total da denúncia, no que diz respeito à agremiação e seu técnico, sem qualquer imposição de multa, ou que seja aplicada a pena de advertência a ambos por serem primários. E reitera que não houve má-fé por parte da agremiação e do técnico, presidente. Essa é a defesa escrita. Obrigada, doutor. Então, para proferir o voto com a palavra, por favor. Vai cindir ou posso ir direto? Não vamos cindir, por favor, doutor, porque são muitos. Então, primeiramente, com relação ao senhor Hugo Modaelli Marques, delegado da partida, levando-se em consideração o que foi trazido pelo próprio depoente e também pela equipe de arbitragem aqui presente. Primeiro, cumprimentar o senhor Hugo, mas considerando não ser atribuição do delegado da partida essa questão das substituições que seriam atinentes às responsabilidades da equipe de arbitragem, presidente, eu voto pela absolvição do senhor Hugo. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Sigo o relator, presidente. Obrigada. Como vota, doutor João? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho na íntegra o relator pelos fundamentos já proferidos. Então, fica o delegado da partida, Hugo Modaelli Marques, absolvido por unanimidade. Obrigada, João. Pode seguir, doutor. Obrigado, presidente. Presidente, podemos fazer agora da agremiação e do técnico Ivan, que eu acho que elas são conexas, né? Bom, com relação à agremiação Catanduva e ao técnico senhor Ivan Ricardo Flor, sem desprezar o que foi trazido pelo doutor Rafael, eu acho que, na realidade, a agremiação e o técnico, eles têm responsabilidade, sim, também em auxiliar num campeonato profissional, uma agremiação profissional, o que a gente conhece aí como jogo limpo, fair play, contribuir para que a gente possa demonstrar também o futebol como uma responsabilidade social, e eu sempre menciono isso. Então eu acho que a agremiação ela não pode se descuidar das regras do jogo. Para mim o futebol ele é um reflexo de tudo que a gente atravessa, e eu acho que por essas razões é o caso de condenação da agremiação e do técnico. Acho que ambos aí, diferentemente do que foi trazido pela defesa técnica também, e sem entrar na questão de ser ele libado ou não, que de fato é a agremiação, mas especificamente com relação ao caso agora analisado, eu voto pela condenação de ambos, no artigo 191, inciso 2º do CBJD. Voto pela condenação do árbitro, senhor Ivan, a pena de multa no valor de R$ 1.000, já levando-se em consideração o 182 e ser uma competição A3, mas eu acho que a gente precisa elevar um pouco o mínimo legal, considerando as penas de multa que são aplicadas aqui, por exemplo, para 2 minutos de atraso, senão não tem qualquer distinção entre as infrações disciplinares. E com maior razão, eu acho que a agremiação, que precisa sim estar vestida desse jogo limpo, do fair play, da boa-fé, e para que isso não se repita, para que surta um efeito pedagógico, para que seja visto toda a repercussão que esse tipo de erro pode acarretar, também levando em consideração o artigo 182 e a competição, eu voto pela aplicação de multa aqui no valor de R$ 4.000 para a agremiação, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator nos 2 votos, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Acompanho o relator. Obrigada. Eu também vou acompanhar o relator na íntegra. Então, vai ficar o técnico Ivan Ricardo Flor, aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 por unanimidade, e a agremiação Catanduva Futebol Clube, aplicada a pena pecuniária de R$ 4.000 por unanimidade. Deixa eu seguir aqui.
Com relação aos denunciados, Vinícius Bétio, José Lucas, Maria Eduarda e o senhor Jefferson Silvestrini, de início aqui, cumprimentar os dois presentes, o senhor Vinícius e a senhora Maria Eduarda, pelo comparecimento, pela boa fé no que foi relatado, pelo profissionalismo que relataram, assumiram o erro e principalmente por terem sido dois dos que compareceram, tá? Então, queria deixar isso registrado. Mas aqui a gente está para apreciar de forma isenta e imparcial o que foi trazido com base no que estabelece a regulamentação da competição, aos efeitos que isso podem trazer para a competição, para o futebol profissional, que a gente sabe que é isso que a gente está, de certo modo, tratando e tutelando aqui. E por essa razão eu acho que preenchido, também atento ao que foi trazido pelo Dr. Rafael, mas acho que preenchido os elementos da infração disciplinar em quem denunciado, o artigo 259, deixar de observar as regras da modalidade, eu acho que isso é claro, não tem como fugir disso daí, tá? O depoimento de ambos foi muito sincero, o da Maria Eduarda fazendo questão de mencionar aí a responsabilidade da equipe e mostrando aí, como disse a doutora Mariana, muito caráter, muita personalidade, mas aqui eu voto pela condenação da equipe como um todo. Então, até por ser uma equipe, eu não vou fazer distinção na fixação da pena, tá? Aqui eu acho que nós precisamos elevar um pouco a pena base, porque nós estamos diante de um resultado concreto de prejuízo à partida. Ainda que não houvesse saído o gol do atleta que acabou sendo substituído, o fato é que nós estamos, como eu disse, diante de uma competição profissional, com regra, com diversos outros fatores envolvidos, e a gente não pode ter um erro desse, que, ao meu ver, é superável pela equipe de arbitragem. Então, eu voto pela condenação de ambos, a suspensão por 90 dias, considerando aí que não são reincidentes, senão a gente poderia eventualmente elevar um pouco mais a pena, porque nessa fixação a gente precisa levar em consideração qual o resultado trazido. A própria lei fala em maior ou menor extensão, maior ou menor gravidade daquela conduta, e aqui eu acho que a extensão ela é relativamente considerável na medida em que a partida já foi objeto de anulação pelo Pleno e vai precisar ser refeita. Então, esse é o meu voto, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Presidente, estou aqui foi um pouco mais de um ano e é disparado, esse foi o caso mais difícil que eu peguei. Ainda mais pelos depoimentos, pela complexidade do caso. Parabenizo os dois aqui presentes, o senhor Vinícius e a Maria Eduarda, o depoimento sincero, honesto, de boa fé de ambos, muito bem destacado pela doutora Mariana e pelo doutor Manuel, mas eu vou discordar em parte do voto do relator, né? Concordo com não sei se estou fazendo bem, mas o fato dos outros dois não terem vindo aqui me chamou muito a atenção. Então, eu concordo no sentido de 90 dias para o Jefferson e 90 dias para o José Lucas, né? O doutor Rafael fez uma defesa brilhante, ele falou do parágrafo 2º, mas o parágrafo 2º não pode ser aplicado aqui, ao meu ver, porque não se trata de nada de pequena gravidade. Acho que é o fato mais grave desde que cheguei aqui. A partida foi anulada, ela vai ter que ser refeita. A torcida que foi lá viu uma coisa que no final não existiu. A TV, quem assistiu pela TV, viu lá algo que não existiu, que na prática jurídica não existiu, foi anulado. Vai ter que começar do zero o jogo, né? Isso sem falar, por exemplo, quem apostou no jogo ou qualquer coisa do tipo, enfim. Com certeza é o caso mais grave que eu peguei. Então eu voto concordando com o relator pela punição, pela condenação de 90 dias do Jefferson, quarto árbitro, e do José Lucas, assistente número 1. Pelo fato dos dois terem vindo aqui, terem feito depoimento de forma sincera, de boa fé, e eu concordo, ficou, na minha opinião, claro que houve uma conduta culposa, voto pela condenação do Vinícius em 60 dias e da Maria Eduarda em 15 dias.
Esse é o meu voto, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João? Presidente, eu vou acompanhar em parte a divergência. Eu entendo, eu vou começar pelos que não estiveram presentes. O Jefferson, quarto árbitro, ele tem como atribuição na partida cuidar da substituição. Essa é a obrigação dele. É ele que faz essa triagem. Então, eu entendo que é absolutamente relevante e importante a atuação dele e o cometimento da falha, que acaba repercutindo em toda a equipe, mas parte de quem teria ali a atribuição precípua de verificar todas as substituições. E some-se a isso o fato de que ele não compareceu para prestar o depoimento, o que seria relevante para entender o que poderia ter acontecido. A despeito da gente ter que presumir, evidentemente, a boa-fé, presunção de inocência, fato é que nós temos também que analisar com todo o contexto. E todo o contexto do futebol, como bem colocado, é uma partida que vai ter que ser refeita, que tem outras implicações, tem muitas implicações. Eu entendo, pela aplicação da pena ao Jefferson, a pena máxima de 120 dias de suspensão, dada a responsabilidade que ele tinha e que ela não foi bem executada e acabou sendo transferida também para toda a equipe de arbitragem. No mais, eu acompanho a divergência, porquanto os esclarecimentos, principalmente do Vinícius e da Maria Eduarda, deixar claro quais são as atribuições deles também, apesar também de terem que prestar atenção, e também acompanho com relação à divergência do José Lucas, né, que é o primeiro assistente, também ele poderia ter vindo esclarecer quais seriam também as atribuições dele, principalmente por ser o primeiro assistente e ser o árbitro que está o assistente mais próximo do bandeira e do quarto árbitro. É como voto, presidente. Obrigada, doutor. Bom, primeiramente quero mais uma vez agradecer a presença aqui dos 120 membros da arbitragem da equipe que compareceram, Maria Eduarda e Vinícius, e parabenizá-los pelo profissionalismo, tá, e pela seriedade, sinceridade dos depoimentos. Eu vou acompanhar o relator na íntegra, porque haja vista a imparcialidade que nós devemos ter, e também pelos próprios depoimentos dos dois árbitros aqui presentes, fica claro aqui que eles têm uma equipe de trabalho, e essa equipe de trabalho, existe um planejamento antes, mas a responsabilidade é da equipe de arbitragem, né? Então, ao meu ver, eu não vejo como diferenciar aqui as penas aplicadas aqui. Então, eu vou manter os 90 dias de suspensão para o senhor Vinícius, para o senhor José Lucas, para a Maria Eduarda e para o senhor Jefferson. Mas o resultado aqui, então, vamos ver. Para o senhor José Lucas, aqui ficou por unanimidade aplicada a pena pecuniária de 90 dias. Para o senhor José Lucas, por unanimidade. Sim, doutor. Agora, então, o senhor José Lucas, 90 dias por unanimidade. Para o senhor Vinícius, vai ficar por maioria aplicada a pena de 60 dias. Para a dona Maria Eduarda, por maioria aplicada a pena de 15 dias. E para o senhor Jefferson, por maioria aplicada a pena de 90 dias. João, você faz constar o voto de cada um aí, né? O voto de cada um. Por favor. A defesa requer, então, a elaboração do acórdão. Julgamento finalizado
ao julgamento do pedido de preferência número 2. Doutor, é o seu de novo. Processo 21/2024. Denunciados Eduardo Augusto de Souza Moraes Tardim, Diego Leandro de Lima Ferreira, Adriano Reis Nanes Júnior, Felipe Abílio Gomes, Rafael Cardoso de Almeida, Matheus Barbosa Vasconcelos, Jonathan da Rosa Pires, Maicon Pavese. Por supostas infrações praticadas durante a partida Bandeirantes Esporte Clube versus São Caetano Futebol Clube, Campeonato Paulista, Série A3 Profissional. Doutores advogados, doutor pelo São Caetano, doutor José, é isso? Doutor Jean. Doutor Jean vai fazer a defesa do São Caetano, é isso, doutor Jean? Do São Caetano, atleta também, os atletas. Tá. Todo mundo. Do Leandro, do Adriano. Tá. Do Jonathan, preparador físico, sim, né? Tá. E pelo Bandeirantes, doutor Rafael, isso? O atleta Rafael está presente para depoimento. Quem mais está presente? Só, Rafael. Só. Então, provas a produzir. Tem provas a produzir, doutor? O que é vídeo? Depoimento pessoal de quem? Diego Leandro. Tá. Ok. E o Rafael do Bandeirante. É isso? E vídeo? Hã? O vídeo. Tá. Ok. Tá. Ok. Então, relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Só um segundinho que está abrindo aqui, presidente. Só um segundo. Vocês abriu? Não vai? Processo número 21, Paulista 3, Bandeirante e São Caetano. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em favor do senhor Eduardo Augusto de Souza Moraes Tardim, denunciado como incurso no artigo 258 caput, de acordo com o da equipe do Bandeirante. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso após ser avisado pelo quarto árbitro que este atleta, ora denunciado, passou no banco de reserva de seus adversários, comemorando o gol de sua equipe, mostrando os 2 dedos do meio e gritando, abre aspas, chupa, chupa, vai tomar no cu São Caetano. Segundo o denunciado, senhor Diego Leandro de Lima Ferreira, denunciado como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º. Atleta da equipe do São Caetano, que foi expulso por desferir uma cabeçada no meio da confusão no seu adversário de número 5. O atleta foi atingido de raspão e permaneceu na partida. Terceiro denunciado, senhor Adriano Reis Nantes Júnior, denunciado como incurso no artigo 250 caput, da equipe do São Caetano. O atleta foi expulso por empurrar seu adversário de número 4 e ainda por xingar este atleta e começar uma confusão com a partida paralisada. Após o atleta ser expulso,
Ele apresentou resistência para ser retirado de campo e contestou o árbitro da partida com as seguintes palavras: "Tá de sacanagem? Vai tomar no cu." Fecha aspas. Este atleta só foi retirado pelo preparador físico Jonathan da Rosa. Quarto denunciado, senhor Felipe Abílio Gomes. Denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, da equipe do Bandeirante. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por ter sido advertido por uma atitude temerária. Esse atleta cometeu uma falta segurando seu adversário, impedindo um ataque promissor. Quinto denunciado, senhor Rafael Cardoso de Almeida, denunciado como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º. Atleta da equipe do Bandeirante, expulso por revidar a provocação do seu adversário com um pontapé por trás em suas pernas de raspão e um empurrão por trás com as duas mãos em suas costas. O atleta expulso antes de sair de campo, após a confusão ser apartada, ainda chamou para a briga os seus adversários e depois foi contido por membros de sua comissão técnica e saiu de campo. Sexto denunciado, senhor Matheus Barbosa Vasconcelos, denunciado como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, atleta da equipe do Bandeirante. Expulso diretamente por dar uma entrada de jogo brusco grave por trás, atingindo com as travas da chuteira o tornozelo do seu adversário. O atleta atingido recebeu atendimento e não continuou na partida por estar lesionado. Prova de vídeo também acostada aqui na denúncia. Sétimo infrator, Maicon Pavese, denunciado como incurso no artigo 258, caput da equipe do Bandeirante. Expulso por tirar a camiseta e adentrar ao campo de jogo, girando a camiseta, cometendo infração na comemoração do gol de sua equipe. Oitavo denunciado, senhor Jonathan da Rosa Pires, da equipe do São Caetano, denunciado como incurso no artigo 243-F, parágrafo 1º. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por adentrar o campo de jogo e reclamar assintosamente da arbitragem com as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no seu cu, seu ladrão, fecha aspas, enquanto retirava o seu atleta expulso. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Vamos ver o vídeo, então, por favor. O vídeo é do... O vídeo é prova de Diego, né? O senhor pode apontar aqui que eu já não sou cara? Vou só mostrar antes. Conhece. Sequência de fotografia. E do atleta. Você tem que no guarda de escola. Exatamente aqui. Os senhores escolheram, respeitosamente, observar que é um bom agressão. Pode passar de novo, que a gente vai exatamente explicar. Eles estão ali no canto do coração, pulando a cabeça com cabeça, no olho, se dando cabeçada.
É o Diego Leandro. Diego Leandro. É isso a prova de vídeo, né? Isso? Então vamos lá, seu Diego, por favor. Boa tarde, seu Diego. Seja bem-vindo. Boa tarde. Documento, senhor, por favor, Perdão. João. Obrigada por comparecer. Seu Diego, o senhor é atleta lá no São Caetano há quanto tempo? Eu cheguei no início do ano, na pré-temporada aqui, em dezembro. Dezembro Agora, do ano passado. dezembro? Isso. Tá. É atleta há quanto tempo? Já faz. Me profissionalizei em 2020, no Clube Náutico Capibaribe. Tá. E já foi processado alguma vez? Não, Primeira vez que vem aqui? primeira vez. E o senhor joga, qual é a sua posição? Eu atuo como zagueiro, lateral esquerdo também. Tá. O que aconteceu lá durante essa partida? A princípio, a confusão se formou após a expulsão do atleta adversário, né? Desferiu o carrinho no nosso jogador. E eu de longe vi que se formou uma confusão e tinham muitos atletas da minha equipe. Então eu cheguei lá, a princípio para tentar apartar, mas houve um desentendimento meu com o atleta adversário. Então nós ficamos frente a frente, se encarando, até que vem um jogador deles e me empurra para trás. E aí eu saio. Então não tem nenhum movimento adicional meu para frente, tentando desferir uma cabeçada no adversário. Uma pergunta, doutor? Obrigada, doutor. Uma pergunta? Não, doutor. Uma pergunta? O senhor teve intenção de agredir o adversário ou teve intenção de hostilizar, assim, de ter aquela briguinha assim, ou sua intenção era agredir ele, lesionar? Não. Minha intenção jamais foi agredir o atleta adversário. Eu acho que minha intenção foi não me mostrar intimidado quando a gente se encarou. Então eu apenas firmei e também não recuei, mas também não avancei em direção Tá bem. Obrigado, Diego. Sem mais, de presidente. nada. Obrigada, doutora. Alguma pergunta, doutor Jean, por favor? Pergunta, não? Nenhuma pergunta? Tá, obrigada. O senhor está liberado, fique à vontade, então. Senhor Rafael Cardoso, por favor. Boa tarde, senhor Rafael. Seja bem-vindo. Obrigada por comparecer. Eu que agradeço. O senhor é atleta lá do Bandeirante há quanto tempo? Há mais ou menos 2 meses e 15 dias. Tá, e atleta há quanto tempo? Há mais de 10 anos. Tá. Qual é a sua posição lá no clube? Zagueiro. E já foi processado alguma vez? Não. O que aconteceu lá nessa partida? Em princípio da jogada do nosso atleta no jogador do São Caetano, começou uma confusão, um empurra. E como o atleta ali citou que alguém empurrou, eu que empurrei ele naquele momento que ele estava com a cabeça para poder separá-los. Com aquela mão lá que empurrou foi eu. Eu, como comentei com o advogado, eu sou um homem que zela pela verdade, zela pela ética, independente das consequências que nos atenta. Eu viajei essa noite toda para chegar aqui, né, para assumir cada detalhe dos meus erros nessa partida, porque a verdade tem que sempre prevalecer, independente das consequências que se agravem. E, consequentemente, desse empurrão que eu dei nele para afastá-los de cabeça a cabeça, o atleta do São Caetano, acho que era o 19, ele veio por trás das minhas pernas e me deu um chute. Aí, a partir desse momento, eu fiquei fora de si. Então, mas nada que me levasse a tomar uma atitude drástica. Logo em seguida, quando ele passou na minha frente, eu dei um empurrão nele e continuei em direção dele, mas não para chamá-lo para briga, gritando a todo momento: "Você foi covarde".
você foi covarde, você me agrediu pelas costas, por que não me agrediu pela frente? E a partir daí do momento aconteceu alguns tumultos e tal, mas somente empurrões, nada de agressão. Eu, em momento algum, como foi citado em súmula, eu chamei alguém para briga, porque não é do meu feitio, não é da minha pessoa. Eu assumo todos os detalhes que for necessário, mas eu zelo pela verdade. Eu não agredi ninguém, eu não sou um agressor. E empurrei. Palavras altas, palavras de ofensas, não com baixo calão, mas como eu havia relatado, todo momento eu ia em direção do camisa 19 do São Caetano, chamando de covarde, por que ele me agrediu pelas costas. O senhor foi contido ali pelos membros da equipe técnica lá para... Sim, fui contido por comissão da nossa comissão e da comissão de São Caetano também. Uma pergunta? Eu tenho, presidente. Obrigado, Rafael, pela presença e pelos esclarecimentos. Você é atleta profissional Desde 2013. Já tem bagagem já. Depois que você recebeu esse chute, que você acabou se excedendo um pouco mais, você relatou isso? Isso. Estou satisfeito, presidente. Obrigada, doutor. Obrigado. Uma pergunta, doutor? Doutor João? Obrigada. Sem perguntas, presidente. Pergunta, doutor? Então, o senhor está à vontade, você está dispensado. Obrigada. Então, com a palavra, a Procuradoria. Por favor, doutora. Auditores, aqui a gente tem um caso muito simples, na verdade, apesar de serem muitos denunciados, de uma confusão havida no âmbito de uma partida. Vamos lá. Então, com relação aos acusados Eduardo, Adriano, Felipe e Rafael, Matheus, a Procuradoria e Maicon, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia exatamente como são descritos. Não foi apresentado nenhum documento que renegue aquilo que está registrado no âmbito da súmula. No entanto, com relação ao acusado Diego, ficou demonstrado aqui, assim como com relação, ao acusado Rafael, que aqui compareceu, de que eles não tiveram, nenhum dos dois, a intenção de agredir o adversário, mas de hostilizar. Então, se, no caso, por exemplo, o Diego tivesse a intenção de agredir, ele teria desferido uma cabeçada muito mais forte, como a gente já teve casos aqui anteriores. Da mesma forma, o Rafael, apesar de ter causado essa confusão toda, ele também poderia ter agredido seu adversário e assim não fez. Então, a Procuradoria, nesses dois casos, vai requerer a desclassificação por aquele artigo esculpido por aquela infração esculpida no artigo 250 do CBJD, mas, é claro, levando-se em conta a gravidade das condutas. Então, aplicando-se pena bastante superior à pena mínima prevista no Código. Os dois. Classificação para os dois? Para os dois. Obrigada. Com a palavra, a defesa, doutor Jean, por favor, de São Caetano. Reitero, boa tarde, senhora presidente, nobres julgadores, douta membro da Procuradoria, defensor. A respeito do caso envolvendo o denunciado Diego Leandro de Lima Ferreira, houve o enquadramento no artigo 254-A, cujo texto prevê a prática de agressão física e parágrafo 1º traz os exemplos da infração. O inciso 1º prevê desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem. E aí eu chamo a atenção para essas duas condições, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Ordem, doutor. A doutora procuradora, ela desclassificou por Perfeito. Portanto, requeremos, então, a desclassificação para o artigo 250. Entendemos, respeitosamente também, que era um caso que talvez sequer merecesse a aplicação de um cartão vermelho direto. Foi uma situação de confusão motivada por uma entrada violenta. Um atleta do Bandeirante de Birigui recebeu
o cartão vermelho direto e, a partir daí, instaurou-se um tumulto generalizado e, nesse momento, o árbitro, de costas para o lance, acabou aplicando alguns cartões vermelhos e nos parece que esse cartão vermelho direto sequer merecesse ser aplicado. Portanto, além da desclassificação da conduta para o artigo 250, requer-se também a aplicação de advertência apenas ou, no máximo, suspensão por uma partida que já foi cumprida pelo atleta. Isso acerca do Diego Leandro de Lima Ferreira. Obrigada, doutor. A palavra, doutor Rafael, para a defesa do Bandeirante. Bem, presidente, eu vou começar pelas que eu entendo ser mais. Eu vou seguir a ordem aqui da súmula, então eu acho melhor. Tá? Em relação ao Felipe denunciado, segundo cartão amarelo, então o pleito e aplicação do entendimento do tribunal, convertendo a pena mínima em advertência, se tratar de réu primário. O senhor Matheus foi expulso, cartão vermelho, foi ele que fez a falta. A defesa entende que está muito bem capitulado, então eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, entendendo aí, pedindo para que se leve em consideração apenas por se tratar de réu primário na dosimetria da pena. Já em relação ao senhor Augusto, ele veio denunciado, presidente, no artigo 250, então o pleito vai ser a aplicação da pena mínima, entendendo que, em que pese a conduta seja grave, mas o fato é que ele deve ser julgado pelos resultados causados e não por um suposto que poderia ser causado, né? E foi uma conduta que não causou nenhum desdobramento na partida, tanto que o árbitro não tomou conhecimento, quem viu foi o quarto árbitro, não teve relato ali na súmula de alguma confusão, uma paralisação na partida por conta da conduta do denunciado. Então, pleito de aplicação da pena mínima. Já em relação ao senhor Rafael, eu queria primeiramente aí fazer também um esclarecimento, uma manifestação pública, parabenizar a doutora Mariana, que eu entendo também que não seria caso de violência, e não entender da defesa, a Procuradoria de Justiça Desportiva aqui do Tribunal de Justiça realmente atua na busca da justiça e não da condenação. Então, eu vou ratificar os termos apresentados por ela, só vou acrescentar que, em que pese seja um fato grave e isso vá pesar contra o denunciado, o fato é que também existem circunstâncias que pesam a favor, né? Ele veio, fez questão de vir no tribunal, momento nenhum ele mentiu, assumiu a conduta dele, é réu primário, portanto também goza do benefício, portanto eu vou requerer a aplicação da pena mínima. Já em relação ao treinador, o senhor Maicon, veja, jogo nervosíssimo, Bandeirantes teve 2 atletas expulsos, aos 15 minutos de acréscimo do segundo tempo, o time dele empata, né? O árbitro, ele tira a camisa e vai comemorar. Então eu acho que a conduta dele, no entender da defesa, é mais do que justificável, né? A sua equipe, com 2 a menos, consegue um empate aos 15 minutos de acréscimo do segundo tempo. Portanto, o pleito é pela absolvição, caso não for esse entendimento, pela baixíssima gravidade da conduta, depois de tudo que foi a partida, a aplicação da pena mínima, convertida em advertência. É assim que eu requeiro, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para proferir o voto, por favor. Vamos cindir, tá, doutor? Por favor. Vamos um por um, que eu acho que fica mais fácil. Sim. Primeiro, o denunciado, senhor Eduardo Augusto de Souza Moraes Tardim, que teria aí xingado os atletas do banco de reserva da adversário. Eu voto pela condenação, eu acho que isso aqui está ultrapassado no futebol, a gente sabe que o sangue esquenta, etc e tal, mas chegando no tribunal, a gente precisa repelir esse tipo de conduta. Eu voto pela condenação no referido dispositivo, apenas suspensão por uma partida, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor? Voto com o relator, presidente. Como vota, doutor João? Com o relator, presidente.
Obrigada. Nesse caso, eu aplico a pena de 2 partidas. Então, vai ficar por maioria o atleta Eduardo Augusto de Souza Moraes Tardim, suspenso por 1 partida, por maioria. Segue, doutor. Com relação ao segundo enunciado, primeiro cumprimentar o doutor Jean Nicolau, parabenizar pelas provas produzidas. A defesa tem um papel importante nos julgamentos aqui no TJD, porque por vezes facilitam. E continuamente cumprimentar a doutora Mariana também, que após visualizar o que foi trazido, se manifestou pela desclassificação. Cumprimentar o senhor Diego pela presença e sugerir que isso daqui sirva de lição, porque a gente viu, vocês estavam presentes, a repercussão da equipe de arbitragem, que foi aqui séria, foi sincera, mas existem regras, existem sanções, e isso pode eventualmente prejudicar a carreira de vocês. Eu vou acompanhar a desclassificação, eu acho que não é o caso de uma agressão física, eu acho que resta sim configurada a infração prevista no artigo 250. Voto pela condenação a 1 partida de suspensão, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Como vota, doutor João? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Nesse caso, então, fica o atleta Diego Leandro de Lima Ferreira, suspenso por 1 partida, por unanimidade. Avançando, presidente. Terceiro denunciado, senhor Adriano Reis Nantes Júnior, que xingou, começou uma confusão, deu trabalho para sair de campo. Tem situações que o 250 a gente acaba convertendo a advertência, que eu acho que não é o caso. Eu acho que é o caso de suspensão por 1 partida, o atleta não é reincidente, então acho que 1 partida de suspensão neste momento também fica de bom tamanho. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Como vota, doutor João? Acompanho o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu, nesse caso, vou pedir vênia ao relator e vou também aplicar a pena de 2 partidas de suspensão. Então, fica por maioria o atleta Adriano Reis Nantes Júnior, suspenso por 1 partida, por maioria. Seguido, doutor. Quarto denunciado, senhor Felipe Abílio Gomes, artigo 250, impediu um ataque promissor, embora a súmula pudesse ser um pouco mais precisa. Aqui eu vou seguir o entendimento que nós adotamos em algumas situações, de condenação em 1 partida de suspensão convertida em advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Como vota, doutor João? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica suspenso por 1 partida convertida em advertência por unanimidade o atleta do Bandeirante Felipe Abílio Gomes. Seguindo, doutor. Obrigado, presidente. Quinto denunciado, senhor Rafael Cardoso de Almeida, também cumprimentar pelo comparecimento, pela disponibilidade, por ter feito essa viagem e se manifestado aí de forma bastante sincera, bastante honesta. Também aqui parabenizar a doutora Mariana pela desclassificação. Também a título de sugestão, eu sei que às vezes a gente fica bravo, mas se solucionar tudo na base do pontapé, da porrada, às vezes você pode aí prejudicar a sua carreira, a sua imagem pessoal e tudo isso que você mencionou ter como responsabilidade. Então, se eventualmente no jogo alguma conduta lhe desagradou, não dá para você ter uma pane aí e acabar perdendo a razão, tá? De todo modo, pelo que foi trazido, considerando o depoimento, considerando o deslocamento, eu voto pela condenação no artigo 250 a 1 partida de suspensão. Também pela gravidade, tá, presidente? Só ressaltar isso daí, que o relato da súmula traz uma situação que não demonstra no vídeo. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Com o relator, presidente. Como vota, doutor João? Acompanho o relator, presidente. Eu também, nesse caso, acompanho o relator. Então, fica o atleta Rafael Cardoso de Almeida, suspenso por 1 partida, com a desclassificação no artigo 250, por unanimidade. Seguindo, doutor. Próximo denunciado, o senhor Matheus Barbosa Vasconcelos, denunciado como incurso no artigo 254, que é jogada violenta.
E a jogada violenta, ao meu ver, é aquela que pode produzir um resultado lesivo. E pelo que consta aqui, produziu e o atleta não continuou na partida. Aqui eu acho que a súmula traz informações suficientes, uma entrada grave por trás, atingindo o tornozelo do adversário, e esse atleta não continuou na partida. Então aqui eu voto pela suspensão em 2 partidas, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Doutor João? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator na íntegra. Então, fica o atleta Matheus Barbosa Vasconcelos, do Bandeirantes Esporte Clube, suspenso por 2 partidas por unanimidade. Próximo denunciado, o senhor Maicon Pavese, denunciado como incurso no artigo 258-K, porque tirou a camiseta e adentrou ao campo de jogo na comemoração do gol. Eu sei que o gol é o momento mais importante, só que também todo mundo sabe que isso é contra a regra do jogo. Eu acho que ele infringiu aqui a disciplina, acho que bem tipificado, mas eu voto pela pena de suspensão em uma partida convertida em advertência, considerando também que não tem reincidência. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Com o relator, presidente. Obrigada. Como vota, doutor João? Com o relator, presidente. Eu também aqui, eu peço vênia ao relator, mas eu não converto em advertência. Então, vai ficar por maioria o treinador de goleiro Maicon Pavese, suspenso por uma partida, convertido em advertência por maioria. Seguindo, doutor, o último. O último, senhor Jonathan da Rosa Pires, denunciado por ter proferido alguns xingamentos, palavras de baixo calão, enquanto retirava o seu atleta. Eu voto pela desclassificação para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e voto pela aplicação da pena de suspensão em uma partida, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor? Com o relator, presidente. Doutor João, por favor. Eu vou divergir, presidente. Eu acompanho a desclassificação, mas em 2 partidas. Obrigada, doutor. Eu peço vênia aqui ao relator e também acompanho o voto divergente nesse caso. Então, fica o preparador físico, Jonathan da Rosa Pires, suspenso por 2 partidas, desclassificando para o artigo 258, por maioria. Uma Não, por uma partida, perdão. Por uma partida, por maioria, no artigo 258. Julgamento encerrado. Obrigada, doutores. Obrigada, Diego. Obrigada, Rafael. Agora vamos seguir a pauta, então. Vamos seguir a pauta, então. Agora. A Procuradoria requer a retirada de 3 de preferência, então, a pedido da doutora Mariana, processo retirado de pauta, deferido, doutora. Então, seguindo a pauta agora. 29 foi retirado de pauta. Então, vamos dar início ao julgamento do processo 28, 2024. Denunciado Arnaldo Machado Lima, por infração praticada durante a partida São José versus Capivariano, Campeonato Paulista Série A2, profissional. O relator, doutor Daniel, com a palavra para a relatória, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Processo 28, 2024. Paulista A2 profissional, São José contra Capivariano. A douta Procuradoria denuncia o Gandula Arnaldo Machado Lima, no artigo 258 do CBJD. Na súmula consta: informo que aos 40 minutos de jogo expulsou Gandula por retardar a entrega da bola de maneira deliberada ao adversário, gerando um princípio de conflito no jogo. O senhor já tinha pedido adiamento, mas não apresentou defesa escrita. Esse é o relatório, presidente.
Obrigada, doutor. Com a palavra, Procuradoria. Procuradoria reitera o segunda denúncia e aguarda a condenação do Gandula. Obrigada, doutora. Doutor Rafael, defesa. Presidente, o pleito é a aplicação da pena mínima, só pedir para que se leve em consideração aí a primariedade do denunciado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto, por favor. Presidente, voto na condenação do Arnaldo Machado Lima, Neo Gandula, na pena de 15 dias. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Presidente, aqui eu peço vênia só na quantidade, eu acho 30, eu sempre vou nessa linha mais ou menos do Gandula, porque eu acho que isso aqui já deu o que tinha que dar, esses atrasos e tal, senão a gente nunca vai ver isso aí mudar. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Acompanha a divergência. Obrigada, doutor. Eu peço vênia ao relator, também vou acompanhar a divergência. Então, fica por maioria suspenso por 30 dias o Gandula Arnaldo Machado Lima. João faz manual? Está fazendo aqui? Bom, tudo bem, então. É rapidinho. Se a coisa andar bem aqui. Então, votação por maioria, situação julgada. Por dias, né? Hã? Quando que é? 15, né? Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 36/2024. Denunciado a agremiação 15 de Piracicaba, por infração praticada durante a partida ferroviária versus 15 de Piracicaba, Campeonato Paulista Série A2, 206. Vamos para relatório e voto. Podemos, doutor? Então, o relator, doutor Daniel, com a palavra para relatório, por favor. Presidente, processo 36/2024, Ferroviária contra 15 de Piracicaba, Paulista 2 Profissional. Adulto Procuradoria denuncia o 15 de Piracicaba no artigo 206 do CBJD. A súmula consta um atraso de 3 minutos para o reinício do jogo. A agremiação se atrasou 3 minutos e o jogo ficou atrasado, o reinício, por 3 minutos. Na defesa, a equipe diz: aqui devemos frisar que o clube não tomou qualquer vantagem desse atraso, muito pelo contrário, o espetáculo não fora prejudicado, bem como qualquer ente envolvido na partida. O clube, que já passa por sérias questões de ordem financeira, pode ver ainda mais prejudicado caso ocorra uma punição mais severa. Fecha aspas, nessa argumentação. Pedidos: absolvição. Não havendo absolvição, seja aplicada a pena mínima. Esse é o relatório, presidente. Podemos ir para voto, doutor, por favor. Bom, 3 minutos de atraso, R$ 350 e reincidência, então 350 vezes 6, R$ 2.100, esse é meu voto. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada. Como vota, doutor João? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 2.100 à agremiação 15 de Piracicaba. Votado. 2.100. Isso. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 37/2024. Denunciado Bruno Eduardo Barbosa Ferreira por infração praticada durante a partida Rio Preto Esporte Clube versus Desportivo Brasil, Campeonato Paulista Série A3, profissional. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para relatório, por favor, doutor.
Procuradoria não se opõe a fazer relatório e voto, defesa também. Então, doutor João, com a palavra para relatório e voto, por favor. Processo 37, a Procuradoria de Justiça denuncia Bruno Eduardo Barbosa Ferreira, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, segundo o relato do árbitro, que aos 62 minutos de jogo, expulsou o atleta em questão da equipe do Rio Preto Esporte Clube por segundo cartão amarelo por impedir um ataque promissor ao segurar o atleta de número 18 da equipe de Esportivos Brasil Participações Limitada. Informa que o mesmo não precisou de atendimento médico e continuou a partida. Informa ainda que o senhor atleta Bruno já havia sido advertido pelo mesmo motivo aos 33 minutos da partida. Com o pedido requer a aplicação da pena encapsulada no artigo 250. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Pode ir para voto, doutor, por favor. Considerando se tratar de segundo cartão amarelo, uma partida convertida em advertência. Como vota, doutor Manuel? Com o relator, presidente. Como vota, doutor Daniel? Relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica o atleta Bruno Eduardo Barbosa Ferreira, suspenso por uma partida, convertida em advertência por unanimidade. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 39/2024, denunciado Inácio Carneiro dos Santos por suposta infração praticada durante a partida União São João versus Esporte Clube São Bernardo, Campeonato Paulista Série A3. Relator, doutor Daniel Falcão. A Procuradoria de Defesa não se opõe. Vou ir para relatório e voto, doutor, por favor. Presidente, processo 39, União São João de Araras, Cor Esporte Clube São Bernardo, Paulista 3 profissional. A doutora Procuradoria denuncia o atleta do Esporte Clube São Bernardo, Inácio Carneiro dos Santos, no artigo 250 do CBJD. Ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, conforme súmula, aspas, por calçar seu adversário número 13, Leonardo Souza Silva, de forma temerária. Fecha aspas, esse é o relatório. Voto pela condenação em uma partida convertida a advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Como relator. Obrigada. Como vota, doutor João? Com o relator. Obrigada, doutor. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade o atleta Inácio Carneiro dos Santos, suspenso por uma partida convertida em advertência. Julgamento finalizado. Assim, encerramos a nossa sessão. Os processos julgados concluídos. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.